Roberto, Doutor tudo Fábio, bem? me ouve agora? Ouço alto, e claro. Isso. A minha imagem aqui tá boa. Também te ouço bem, bastante Então vamos lá. tranquilo. Esperando que nenhuma intercorrência aconteça mais, né? Pois é, agora foi. Agora foi. Agora foi. Que bom, Doutor que bom. Fábio, é um prazer, uma honra para nós da OAB, de Jundiaí, tê-lo aqui. Sempre nós estamos convidando, o doutor sempre nos honra com o seu conhecimento. O doutor Fábio é defensor público do Estado de São Paulo, lotado na cidade de Jundiaí, é plenarista do Tribunal do Júri. Ele é criador do portal Beca Surrada, que é um portal que nos ajuda muito aí na área penal, é colunista de um bom jornal em Jundiaí e entende muito de direito penal. É por isso que a gente estamos aqui, tá? O tema do nosso hoje é a respeito do acordo de não persecução penal, que veio aí junto com o pacote anticrime 2019, iniciou em janeiro. Então, as suas considerações, doutor Fábio, um abraço, viu? É uma honra. Roberto, mais uma vez, uma grande satisfação pelo convite a você, presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem, a nossa presidente, doutora Tabata Suzigan, aos demais integrantes aí da diretoria da Ordem Subseção aqui de Jundiaí. É sempre uma enorme honra ser convidado para participar e para falar aqui nos eventos da Ordem. Roberto, acho que essa é uma grande novidade, né, no nosso mundo jurídico, uma das grandes novidades, que é o acordo de não persecução penal e que faz com que a gente tenha uma nova perspectiva e mais um mecanismo de justiça negociada, né? Nós ampliamos. Nós começamos lá com a Lei 9.099, né? Isso começou com a transação penal e a suspensão condicional do processo, e depois evoluiu para o acordo de não persecução penal, que é mais um desses chamados espaços de consenso. Então, Roberto, aqui a minha ideia, a minha manifestação, a minha ideia é que a gente destrinche um pouco com os colegas como funciona o acordo de não persecução penal, como que o acordo funciona, como que ele faz, o que que ele trabalha, o que que ele não trabalha, para que com isso a gente consiga dar dicas eminentemente práticas para os colegas, né? Para que os colegas saibam de que forma eles podem estar atuando aí. Muito bem. Exatamente. Então, Roberto, o que eu queria começar a tratar? Eu marquei aqui alguns pontos para a gente conversar. Primeiro ponto, a lei, o novo artigo 28, né, que foi alterado pela lei 10.954 de 2019, o que esse artigo fez? Ele trouxe É um alguns... artigo longo, né? Vários parágrafos, é um artigo longo. O artigo longo. E eu acho que aqui todos os colegas precisam estar cientes, primeiro, dos requisitos para o acordo de não persecução penal, quais são os requisitos, também dos casos, das condições, né, que precisam ser preenchidas para se cumprir esse acordo, as condições que o Ministério Público pode exigir, da homologação judicial, da recusa e do que fazer quando houver recusa. Muito bem. Primeiro vamos começar pelos requisitos, que eu acho que aí é o mais importante. Quais são os Exato. requisitos, né, Roberto? O que precisa para fazer um acordo de não persecução penal? Primeiro deles, a pena mínima ela tem que ser inferior a 4 anos, considerando as causas de aumento e diminuição de pena. Então, eu tenho que ter isso aí. Esses requisitos, o que são? Pena até 4 anos. Pena mínima. Aqui eu preciso me lembrar, então. Muito bem. Seguindo, e eu vou fazer um apanhado desses quesitos. Roberto, e você pode me intervir a hora que Sim. você achar, porque a ideia é a gente ir dialogando, porque todos Isso. nós estamos aprendendo como lidar com o acordo de não persecução penal, né? Porque nós estamos com muito problemas na questão procedimental, né, doutor? A praticidade, Sim, cada sim. promotor está entendendo de uma maneira, e a gente fica até no procedimento, intima primeiro o indiciado, o investigado, depois o advogado, está meio que complicado a situação.
Vamos chegar nesse ponto, Roberto, que ele é muito interessante. O que acontece? Então, se ele tem uma pena de até 4 anos, eu tenho que considerar, os colegas, quando forem verificar, vão ver causa de aumento, causa de diminuição de pena. Aí vão verificar o quê? Nesse caso, pro acordo, o caso não pode ser de transação penal, senão tem que ser oferecida a transação penal. E aqui começa, Roberto, nesse requisito que eu vou falar, o primeiro ponto da discórdia. Porque o acordo exige que o réu seja primário e não tenha a chamada habitualidade criminosa, exceto em condutas insignificantes, né? O artigo fala exatamente nesse ponto, né? Que ele é vedado se o indiciado for reincidente e ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto insignificantes as infrações penais pretéritas. Então já começamos com o primeiro problema. Bom, tudo bem, não pode para o reincidente. Mas e para o sujeito que tem maus antecedentes? Esse é o problema. Já vai ser o primeiro ponto da discórdia, porque ele tem criminalidade habitual. O sujeito tem uma passagem que configura reincidente, tem criminalidade habitual? Não me parece que seja assim. Esse já é um primeiro ponto de discórdia. Quando saiu esse acordo, Roberto, e até para continuar, um dos primeiros casos que eu fiz, o réu tinha uma passagem de pichação, contravenção penal de pichação. Aí eu cheguei, né, fui fazer audiência, não era nem audiência do júri, era audiência criminal. Sentei lá para fazer audiência, aqui em Jundiaí. Aí estava representando o Ministério Público, aí eu conversei com a promotora e falei, olha, acho que aqui seria caso, né, de fazermos acordo. Não, doutor, ele tem outras condenações. Eu falei, doutora, mas me parece que é insignificante. Não vou fazer. Bom, vai fazer, eu vou recorrer dessa decisão. Aí a acusação pensou um pouquinho mais e voltou atrás e falou, não, vou fazer o acordo então. Muito bem. Fizemos, então, foi o primeiro acordo de não persecução penal que eu fiz. Então, o caso era um furto, até o sujeito furtou. Se você sabe, Roberto, aquele extra que ficava perto da Avenida dos Ferroviários? Sei, o Jumbo ali, sei. Isso. Ele pegou, furtou lá e depois subiu para a Praça do Fórum. Foi preso lá. Então, foi o primeiro caso. Então, já tem um ponto de tensionamento aqui. Quer dizer, o réu com maus antecedentes. E aí eu coloco um outro problema para nós, Roberto. E o réu que tem processos em curso, que não é condenado, pode dar um acordo de não persecução? Essa é uma questão que a gente tem que colocar para os colegas. Eu acho que pode, porque a lei fala em réu reincidente ou de criminalidade habitual. Então, exatamente. E aí eu tenho o terceiro requisito, que são nos 5 anos anteriores, o réu não ter sido beneficiado com o próprio acordo de não persecução penal, com a suspensão ou com a transação. Então, isso já era, né, Roberto, uma lógica que a gente tinha. Isso não tem muita discussão, né? Isso não tem muita discussão. E o último requisito é que ele não pode ser aplicado nos casos que envolvam violência contra a mulher, que é algo também comum, né, nesse tipo de acordo. Tem até uma previsão na Lei Maria da Penha falando das chamadas penas de cesta básica, né? Na verdade, uma construção técnica. Então, eu acho que assim, o colega vai precisar verificar esses requisitos. O que tem de requisito aqui para conceder. E vai verificar se o caso que ele está atuando se enquadra nessas hipóteses. Vai ter um outro ponto de tensionamento, Roberto, que é a questão do tráfico privilegiado. Porque eu até vi que perguntaram aqui. E em relação ao tráfico privilegiado, como é que faz? Essa é uma questão. No meu entender, deveria conceder. E eu vou te dizer por quê. Exatamente. E vou te dizer por quê, Roberto, que eu acho que deveria conceder. Por um motivo muito simples. A lei aqui não deixa margem para se falar de gravidade. Eu acho que o tráfico é grave. Bom, o legislador fez uma escolha legislativa, quando ele colocou esse marco temporal de 4 anos. Então, ele já disse que isso não é grave. Não compete ao intérprete falar, não, eu interpreto que isso é grave. Porque aqui eu estou limitando, né? Limitando um assunto, limitando e no meu entender isso é um direito do réu, com uma interpretação do que eu coloco como gravidade. E aqui, Roberto, acho que talvez sobre o acordo, nós temos que incidir nessa discussão que é muito importante. Isso é uma faculdade
do É a representante do questão da Ministério Público? gravidade, doutor Fábio, a gravidade concreta ou a gravidade abstrata, que é aquela eterna discussão, né? É quando o crime ele pode ser grave, mas se ele não tem a gravidade concreta, não há que se falar, né? A gravidade concreta é aquilo que o sujeito, por exemplo, quando vai roubar, e além de roubar, ele bate na criança, ele, né? Isso é uma gravidade concreta, porque o crime de roubo ele já é grave por si só, um exemplo, né? Que não Sim, entra no sim, acordo. sim, Isso. sim. E essa questão, Roberto, além dessa questão da gravidade, nós temos um outro problema. Você falou, e eu vou abordar mais um pouquinho para frente, a questão do procedimento. Mas nós temos um outro problema, que é a questão do... Isso é uma... Eu não gosto desse termo, que é uma faculdade do representante do Ministério Público. Bom, ou, na minha opinião, não tem faculdade. Se os requisitos da lei estiverem preenchidos, o Ministério Público precisa propor o acordo. Não é uma coisa de escolha de bel prazer. Essa palavra faculdade me soa mal, porque dá uma impressão de que é uma escolha bel prazer. Não é. É uma atuação vinculada. Hã? A palavra poderá no artigo da lei complica tudo. Pois é. E aí nós vamos entrar, Roberto, num outro ponto da nossa exposição, que você até... A gente até conversou quando você tratou do acordo. Que são as condições, né? Porque tudo bem, tem os requisitos, e aí o acordo vai vir com uma proposta com condições, né, para o acusado. E aqui, talvez, essas condições, nós precisamos também ponderar. A primeira dessas condições, qual é? A reparação do dano ou a restituição da coisa, salvo impossibilidade de fazê-la, né? Evidentemente, se o réu causou um dano à vítima, competiria a ele restituir na medida do possível, né? A restituição, salvo a impossibilidade de fazer. Às vezes o réu é pobre, às vezes vai ter crime também que não tem vítima, né? Às vezes vai ter um crime que não vão ter vítima, então não tem muito sentido ter. Crime de tráfico, por exemplo, tem vítima. Não tem o que você vai restituir para ninguém. Não tem vítima. Agora, isso vem, né, Roberto, de uma percepção, e aqui eu oriento aos colegas, porque você até me relatou esse caso, Flória, o Ministério Público pede uma restituição que o réu não tem condição. E aí, o que acontece? Há uma percepção equivocada de que o réu é rico, pode restituir, e é um abuso. Então, eu aconselho aos colegas, se forem tratar da impossibilidade de restituição, coloquem a impossibilidade, juntem o extrato de banco, imposto de renda do acusado. Porque muitas vezes, Roberto, isso a gente precisa também trabalhar. Há uma ideia equivocada de que porque o réu pode contratar um advogado, ele está nadando em dinheiro. A ideia assim esse raciocínio, né, perverso, ele se aplica às vezes com os colegas que são advogados. No arbitramento de fiança, se pensar, o sujeito tem advogado, pode pagar, está pagando advogado, pode pagar uma fiança alta, e ele se aplica ainda nessa questão da reparação do dano. E depois vai se aplicar também na prestação pecuniária, né? Eu tenho essa problemática, até acho que eu relatei para você esses dias, doutor Fábio, da questão da vítima, porque lá no artigo, acho que 9º, 10º, parágrafo 9º, 10º, fala que a vítima vai ser intimada do acordo ou do não cumprimento. Então a vítima não participa desse acordo. Eu vou dar um exemplo que eu relatei, eu acho que outros colegas devem ter esse problema também. O meu cliente é acusado, está sendo investigado de se apropriar de 230 mil de uma pessoa, tá? Ele só tem 150 mil. Então o Ministério Público ofereceu, disse, olha, repare o dano. E eu disse para o Ministério Público, olha, só tem 150 mil, só tem mesmo. E o Ministério Público me respondeu dizendo o seguinte, não, ou repara tudo ou não tem conversa. Aí eu pergunto, se a vítima fosse... participasse, por exemplo, disso, é óbvio que a vítima ia pegar esse dinheiro, porque senão não vai ficar no prejuízo. Então, eu acho que o acordo devia ser um pouquinho mais, ser um acordo mesmo, né? Não uma negociação assim, tipo direito do trabalho, não, mas dentro do bom senso, né? Tá certo. Roberto, só vou mandar um abraço aqui para um grande amigo, o Leonardo Rodrigues, que é da Tirã Editora. Eu sempre acompanho as lives deles e ele entrou aqui
entrou aqui na página. Tem vários amigos que passaram aqui. E o Leonardo é professor lá na PUC Minas e sempre é muito gentil, né? Então, mandar um grande abraço para ele. E para todos que passaram aqui, passou amigos, alunos, mas muita gente. Muitos ex-estagiários meus da Defensoria, que agora são advogados. Roberto, e isso é uma questão que você está colocando que é muito interessante, né? De como trabalhar com essa questão do acordo. Quer dizer, e mais, Roberto, acho que aqui talvez valha, eu vou tratar um pouquinho do procedimento, para os colegas entenderem. Como é que está sendo feito isso, né? Eu conversei essa semana com o assessor criminal da Defensoria, que o Ministério Público estava perguntando, né, sobre a atuação da Defensoria nesses casos desse acordo. Porque realmente você tem razão, está um pandemônio. Cada um faz do jeito que quer. E aí eles estavam tentando regularizar. E aqui, para passar essa informação para os colegas, que ela é importante. O que estava acontecendo? O Ministério Público percebia um caso que seria possível o acordo de não persecução penal. E aí, o que ele está fazendo? Manda uma carta pro réu, nem é réu ainda, né, para o indiciado, para a gente ser técnico, com a proposta de acordo, a ideia deles é essa, e fala para o indiciado procurar um advogado ou a Defensoria Pública. E aí, eles estavam, nesse período de pandemia, pedindo para marcar uma audiência pelo sistema Teams, Microsoft Teams, em que, se o réu tivesse interesse, o réu responderia, o réu, o seu advogado, o defensor público, responderia, tenho interesse. Muito bem, então nós vamos marcar uma audiência para homologar esse acordo, né? E aí o réu também teria a necessidade de confessar esse acordo. Com este acordo, com essa confissão, o Ministério Público peticionaria e iria pedir a homologação judicial. Eu particularmente, Roberto, eu tenho uma certa ressalva a proceder dessa forma e vou te colocar o seguinte motivo disso. Tudo bem. Seria judicial, né? Uma carta, o Ministério... Acho... E você imagina o seguinte, vamos imaginar que a gente faz o acordo. Então você, Roberto, é o promotor, Fábio, falei. Aí a gente faz, nós dois fazer um acordo. Você me chama, eu vou lá, chegando lá, vamos pedir para homologar. O juiz fala, não, isso eu não homologo. Eu acho que esse acordo não é suficiente para repressão. Eu acho que esse acordo não está justo. Só que eu não vou homologar. Mas nós ficamos. E pior, como o Fux vetou algumas partes da reforma, esse processo vai se passar com um juiz que vai falar, bom, se o sujeito topou o acordo, que foi ele, queria confessar aqui para mim. Então, se eu não regulamentar, certamente depois disso vem uma sentença condenatória. Exato. Então, a minha percepção para os colegas, eu particularmente, como que eu procederia nesse caso? Recebesse o acordo, ia fazer uma petição, ia juntar o acordo no processo, ou pedir para a acusação juntar no processo, e pedir para que fosse designada uma audiência de homologação, em que eu conversaria com o acusado, depois conversaria com o magistrado, se ele também estaria de acordo com isso, para só assim se eu manifestar o meu de acordo. Senão eu acho que eu estou prejudicando a pessoa que eu estou defendendo, Roberto. Minha impressão é essa. Não sei o que você pensa sobre esse assunto. Eu penso que isso tem que ser muito bem. Eu acho que o Ministério Público enviar uma carta extrajudicial, eu não concordo. Eu acho que tem que ser através, requerendo ao juiz, solicitando ao juiz, e o juiz, sim, enviar o oficial de justiça para intimar a respeito daquele acordo. Acho que eu não concordo com essa questão, tanto que os juízes vão enviar um e-mail, um WhatsApp, né? Eu acho que não é por aí. Eu sei, aqui na nossa comarca tem uma das varas que está atuando dessa forma. O próprio judiciário faz. O promotor peticiona. Como faz? E eu acho que a sistemática da suspensão condicional do processo é tão consolidada, né, Roberto? Eu acho que não tem por que a gente fugir dessa sistemática, né? Acho que é uma sistemática, todo mundo entende, todo mundo compreende. O defensor ou o advogado tem condições de orientar o seu constituído lá, naquele momento, explicar isso. Então, me parece que é uma sistemática bem delimitada. Não me parece que seja necessária. Doutor Fábio, quando da entrada em vigor dessa lei, eu sou sincero,
Eu gosto do direito americano na questão oral, acho que eu gosto muito do direito deles na questão de são muito horaridária, a gente trabalha muito no papel, não gosto disso. Eu pensei que nós íamos, os advogados, sentar com os promotores, né, serem intimados, convidados, e sentarmos com os promotores antes de uma audiência e ali negociar um acordo, realmente, como é feito nas delações, né? Agora, eu acho esse procedimento de enviar para o réu, voltar, é uma burocracia, talvez, na minha opinião, desnecessária. Porque se tem advogado, quando tem advogado, ou tem o defensor público, tem que ser nomeado um defensor. Senta com o promotor, talvez em 10 minutos resolve um problema que fica oficial de justiça para lá, para cá, sei. Aí você responde nos autos, aí daqui 40 dias o juiz vai concluso, o juiz vai vistas para o promotor. Eu acho uma burocracia desnecessária. Não sei o que o doutor pensa disso. Eu também acho, Roberto. Eu acho que é o privilégio da situação ser oral. Eu partilho dessa opinião também, que era mais importante, era mais interessante que fosse uma discussão ali oral. E também, Roberto, me preocupa um pouco o acordo virar um contrato de adesão, em que efetivamente, não sei, eu me pergunto, se eu chegar e disser que eu não concordo, não estou de acordo, você disser isso em relação ao cliente seu, que chance nós temos efetivamente de mudar esses termos, né? Quanto isso não vai virar um formuláriozão, um contrato de adesão, né? Isso é algo que a mim me preocupa um pouco, né? Essa questão de como é que isso vai fluir, como é que isso vai funcionar. Que é um ponto que nós temos. Justiça seja feita, eles estão prevendo a ideia de se fazer uma reunião virtual e depois seria, imagino eu, presencial. Então, nós seríamos convocados a ir ao Ministério Público. Você iria lá com o seu cliente nesse acordo? Eu iria lá com o meu assistido da Defensoria? Antes da audiência. Então, acho que a formatação seria essa. Nós vamos fazer uma audiência de videoconferência para discutir. Acho que eles estão pensando nessa formatação. A ver. Me preocupa ainda eu dizer para alguém fazer um acordo sem saber se o juiz vai homologar. Eu me sinto inseguro com esse aspecto, né? Deixa todo mundo inseguro, realmente. Porque... Agora, eu tive 2 acordos que era, na verdade, uma antecipação de pena sem constar no antecedente criminal. Então, o que o doutor falou, a contrato de adesão, você assina aqui, não, acordo, a própria palavra, ela já, por si só, ela diz, acordo não é você ir lá, se você deve R$ 100, você não vai pagar os 100, você vai pagar 70, por exemplo. Então, o acordo, por isso tem que sentar e conversar, ele tem que ser negociado. Agora, se for para o meu cliente cumprir a pena antecipada e só não constar no antecedente, eu não concordo. Eu disse para o cliente meu, eu falei, não, vamos para ação penal, porque você pode ser absolvido, pode vir uma nulidade, uma prescrição, enfim. Se você pagar a pena, então, eu acho que não é um acordo, né? Exatamente, Roberto. E aí você vai ter, né, nas outras condições que eles vão citar, que é a prestação de serviço, que a gente sabe, eu não sei como é que é a realidade dos outros que estão das outras pessoas que estão nos acompanhando, mas aqui nós temos muita dificuldade de colocar as pessoas para fazer as prestações de serviços, né? A gente tem a FATEC, mas tem muita dificuldade para que as pessoas consigam, né? Faltam vagas. Isso acabou sendo convertido muitas vezes, eu estou vendo a aplicação, Roberto, da prestação pecuniária, né? Da prestação pecuniária, né? E também isso há uma outra menção, né? De uma outra condição que é cumprir qualquer outra condição indicada pelo Ministério Público, que é algo que também me parece uma cláusula eminentemente aberta e que permite toda sorte. Claro que nós temos promotores extremamente corretos, que vão pela que está na lei. Mas se você disser qualquer condição, vira uma cláusula totalmente aberta, né? Que pode ser qualquer coisa. Pode ser até um capricho, o que não é bom, né? É uma cláusula aberta, por isso que eu disse desde o início, o artigo é longo, às vezes a gente lê o início, o caput ali, não chega até o final, mas é uma cláusula aberta que realmente é complicado. Eu acho que fica à mercê do Ministério Público. E aí, Roberto, o que acontece no caso da recusa, para os colegas saberem, né? Bom, e se o promotor se recusar?
Se o promotor fala, não vou propor acordo de não persecução penal, o que o colega tem que fazer? Aqui tem que pedir a remessa dos autos, né? Isso está previsto no 28, parágrafo 14. Tem que pedir a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, o termos da lei é a instância de revisão ministerial, para vir a manifestação do Procurador-Geral de Justiça se ele chancela aquela posição do promotor ou se ele modifica e ele próprio oferece. Isso é correto, no meu modo de entender, porque trabalha com a ideia do sistema acusatório, né? Agora, a grande questão é que eu vejo que muitas vezes o procurador não costuma alterar essas decisões, essa manifestação do promotor de justiça, né? Ele costuma muitas vezes chancelar essa posição. Eu tive um caso, Roberto, que eu achei interessante, que houve a recusa do Ministério Público de propor o acordo de não persecução penal para um crime de ocultação de cadáver, porque foi vinculado ao júri, né, o homicídio. Um réu teria matado e o outro teria somente ajudado a esconder o corpo. E a promotoria disse que aquilo era um crime grave. O argumento foi esse, é um crime grave. Aí foi para o procurador, não pode ter um crime grave. Onde já se viu, o outro pode ter ajudado no homicídio. Estava escrito assim, não, inclusive esse correio que está na ocultação pode ter ajudado no homicídio. Bom, se tivesse ajudado no homicídio, tinha que ter sido denunciado. É óbvio. E aí não se alterou. E aí o que nós temos que fazer? E isso vai chegar aos tribunais superiores. Eu fiz aí para orientar os colegas. Então, pedido para o promotor se manifestar. Promotor não se manifesta, pedido para o promotor se manifesta desfavoravelmente, pedido para o procurador. Procurador não concorda, habeas corpus. Eu estou fazendo direto para o Tribunal de Justiça, porque eu acho que a partir do momento que foi uma denegação do procurador, não é o correto fazer para o juiz de primeira instância, porque Sim. O procurador está na cúpula, né, do Ministério Público Estadual, então o correto é o Tribunal de Justiça. Nós estamos fazendo. Ainda não tive notícia de decisões favoráveis. Então, nós vamos levar essa questão certamente ou a Defensoria ou a Advocacia para o STJ e para o STF. E aí a gente vai ver, né, Roberto, se o Judiciário vai cumprir o seu papel de zelar pelos direitos do acusado. Falou, olha, aqui tem que oferecer nessa circunstância, aqui precisa oferecer, aqui tem que se manifestar. Se o Judiciário vai cumprir esse papel, né? Que é a minha preocupação de termos uma postura de Pilatos pelo Judiciário, né? Eu falo, olha, não, isso é uma faculdade e então nós estamos levando esse acordo. Então, os colegas, nós vamos ter que formar a jurisprudência nesse assunto, né, Roberto? De não concedeu, recorre, não concedeu, recorre, até chegar nas cortes superiores, né? Eu acho que esse assunto ainda vai render muito debate, né? Ainda vai render muito com essa ideia da faculdade ou não, até a jurisprudência se assentar, né? Sem dúvida, vai chegar ao Supremo. Doutor Fábio, uma problemática também que veio junto com esse artigo do acordo é a questão que me deixa muito preocupado, da confissão. Isso pode ser utilizado, vai ser utilizado, a gente tem notícia que já foi utilizado. Por exemplo, eu tenho um caso que o meu cliente, a questão envolve patrimonial alta, né, mas ia ter um acordo, enfim. A confissão, depois, pode ser levada na questão civil, como uma eventual ação da vítima, de danos morais, materiais, enfim, do prejuízo. Então, essa questão da confissão, ela é problemática. Roberto, essa é uma grande dúvida. Eu estou participando de um grupo de estudos do livro do professor Auri Lopes Júnior. Nós estávamos discutindo exatamente essa questão. Quer dizer, a vítima pode... Vamos imaginar. Para o processo, acho que nós não temos dúvida, né? Acho que, para quem está nos assistindo, gente, se você fez o acordo de não persecução penal, precisa avisar para o cliente, no nosso caso, possível, e falar, olha, se não cumprir, você confessou. Não vai ter muito que eu consiga fazer para alterar esse cenário. Seja parte de uma confissão, é muito provável que você seja condenado. Eu vou poder debater questão de pena. E só. Então, acho que pro próprio processo, acho que a gente encerra aqui. Acho que a gente não vai conseguir grandes vitórias. A situação vai para... Bom, e para o processo, para uma ação civil, né, numa futura ação civil, e também
se isso pode ser usado como prova emprestada, eventualmente, contra corréus. Acho que são esses dois pontos. Começar pelo final, Roberto. Em relação ao corréu, me parece que não pode ser usada como prova emprestada. Por quê? Porque esse testemunho teria que ser repetido no processo do corréu, não emprestado. Eu tenho grandes reservas com a ideia de você emprestar, transplantar uma prova à medida em que você pode. Se o Ministério Público quer aquela confissão, arrola, a pessoa que deu a confissão vai ser testemunha lá e tenta obter o relato lá. Muito bem. Em relação à vítima, a ação... E esse é o ponto da discórdia, a ação civil. Bom, no primeiro momento, Roberto, talvez essa discussão não vá aparecer tanto. Por quê? E eu até ponderava isso para o grupo. Porque, normalmente, para fazer esse acordo, eu já vou ter a obrigação de reparar o dano, né? Eu já vou ter aquela obrigação de reparar o dano. Então, eu já vou ter, em tese, eu já assumi isso e já reparei aquele dano, salvo a minha condição de não fazer. Então, eu acho que vai acabar resolvendo aqui, né? Agora, evidentemente que pode surgir a seguinte questão, que já é uma questão, um problema que a gente tem no processo penal, que é aquela questão do juiz arbitrar o mínimo de valor de indenização, né? Como é que a gente trabalha com aquilo? Se houver pedido, o juiz arbitra um mínimo de indenização, que não necessariamente é tudo que a vítima pode pedir. Vamos nos lembrar que a vítima pode pegar essa sentença e depois cobrar o outro valor. Então, eu acho que essa questão, como é que ela vai aparecer? Ela talvez não vá surgir no cível, porque eu penso que o que vai acabar acontecendo? Eu já vou ter ficado com essa obrigação de reparar o dano. E o que pode haver no cível depois? Um pedido de ampliar esse valor. E aí vai ser mais discutir o montante do dano. Essa confissão não vai ser tão substancial. Porque já vai vir, né, Roberto? Eu acho que quando tiver condição, já vai vir essa obrigação de reparar o dano. Ela vai resolver estranhamente, mas no próprio acordo, né? Exatamente. Essa questão também, doutor Fábio, da negociação, a questão do não cumprimento, né? Que o investigado, denunciado, ou indiciado, enfim, termo técnico, não cumprir o acordo, tá? A questão da confissão, nós já falamos nisso, mas como que isso vai ficar à mercê de... Será que o Supremo vai decidir isso? Roberto, eu acho que pode chegar, vai acabar chegando eventualmente até o Supremo, mas eu sou muito pouco esperançoso de dizer que isso não vai poder ser usado. Eu, sinceramente, acho que vai ser usado, sim. Já tem gente vindo para gravar o termo. Eu acho que isso vai ser usado. O réu até vai ser interrogado novamente, vai até poder dizer que confessou lá para ter se beneficiado pelo acordo, mas eu sou bastante cético. Eu acho que eles vão dizer que vai poder ser usado. E eu não consigo pensar uma... Porque o problema é que isso é uma confissão feita já no próprio processo, né? Não é uma confissão policial, com todos os problemas que é a confissão policial, né? Essa confissão, ela virá para o processo e acho eu que vai ser usada, Roberto. Eu tenho para mim que esse é um ponto que nós não vamos conseguir nos manter ela fora do processo, pelo menos na minha percepção. Acho ainda que a instrução aí, isso vai precisar ser dito, né, pelo defensor, pelo advogado criminalista, vai ter que alertar o cliente sobre isso. Eu, particularmente, Roberto, vou adotar como regra, olha, você está confessando. Se você não cumprir esse acordo, eu não vou ter muito que eu vou poder fazer para te ajudar. Se não cumprir isso aqui, o juiz provavelmente vai te condenar pelo que está na acusação. E não há santo que dê muito jeito nisso. Acho que a gente também precisa ser franco com os nossos clientes. Vocês com os clientes, a gente com os assistentes, ser franco, né? Falar, olha, se não cumprir isso aí, não tem o que possa fazer, né? Porque também, né, Roberto, esses casos redondariam muitas vezes em condenação, né? A grande verdade é que esses casos normalmente terminariam com o réu condenado, né?
E no acordo, eu não sei se os colegas fazem isso. Aqui no escritório nós tomamos um pouco de precaução, porque é duro, às vezes, a gente negociar com o promotor e depois o réu, né, o indiciado, investigado, dizer assim, ah, não, doutor, agora eu não quero mais o acordo, porque eu acordei de mau humor, enfim. Então, nós pegamos a documentação aqui do nosso cliente, tá? Ele assina, além da procuração, ele assina um documento para a gente, dando ali os parâmetros do acordo, tá? Porque se lá na frente o Ministério Público disser, mas nós estamos negociando aqui, é igual na delação, né? Nós estamos negociando aqui, e de repente no meio, não quero mais, já está tudo certo, e aí ficamos 3 meses com isso, 4, fica ruim para o advogado. Então a gente toma esse devido precaução aqui no escritório. Roberto, vocês fazem muito bem, que agora a gente vai ter que trabalhar um pouco, né, com essa questão do contrato, né? Porque isso nada mais é do que um contrato. Então aqueles princípios lá do direito civil, boa-fé, negociação isenta, eles vão aparecer, né? Como eles já começaram a ser aplicados, né? Em razão da delação, né? De boa-fé, de você passar as informações, do bom compromisso, de ninguém poder se beneficiar da própria torpeza, né? Então, isso, eu acho que essa cautela, Roberto, é fundamental, fundamental, para você vocês deixarem o cliente, vocês, a gente, ao assistido. Nós também temos essa preocupação, ainda mais porque no âmbito da defensoria, e os colegas que estão na advocacia que lidam também com o convênio, sabem que às vezes você trabalha com pessoas muito simples, tem muita dificuldade de compreensão, que não conseguem entender direito o que está sendo feito, como é que está. A pessoa às vezes acha que ela está sendo absolvida, ela acha que ela não tem obrigação. Então essas cautelas, elas são fundamentais, né, Roberto? De você deixar a situação efetivamente delimitada, né? O réu precisa saber disso. E nós também vamos ter que nos tornar mais maleáveis, né? Porque muito do que você falou vai na nossa percepção de imaginar se aquela causa vai terminar ou não com uma condenação. Então, a gente aprender de que, olha, que momento eu recolho, faço um acordo, que se eu for para briga no processo eu vou perder, ou não. Aqui eu tenho um momento que eu devo confrontar. Eu me lembro, não é de acordo, mas muito tempo atrás eu atuava na comarca da capital e, por vezes, lá, eu atuava no tribunal do júri, e se tinha a possibilidade da chamada tese comum. Então, lá, muitas vezes a promotoria procurava a defesa e falou, olha, eu aqui sugiro aqui que para o seu assistido que ele concorde com o homicídio simples, eu afasto as qualificadoras, ele vai ter uma pena benéfica, talvez algumas vezes já era colocado em liberdade, né? E aí o defensor tem que levar essa questão para o cliente, né, Roberto? Falar para ele, olha, está oferecendo isso. E eu me lembro que no começo o usuário não quis de jeito nenhum. Não vou fazer, não fui eu. Falei, bom, tá bom. Falei, olha, você pode ser condenado a uma pena de 12 anos. Você tá... Não vou. Tá bom. Fomos para a briga no júri. Naquela época, já faz um tempo isso, abriam-se todos os votos. Felizmente, ele foi absolvido por negativa de autoria, uma votação muito boa, 6 votos a 1. Absolvido, realmente a prova era muito frágil. Então, vai nos competir ter essa percepção, né, para poder orientar, porque o acordo nada mais é do que isso, né? Falou, olha, a gente vai pagar para ver o andamento processual ou nós vamos aqui nos contentar com essa percepção? A gente vai ter que passar a ter muito de estrategista. Eu não sei, Roberto, e aqui para colocar uma crítica e trazer um pouco mais essa discussão para um âmbito mais teórico. Tenho dúvida se esse o acordo, às vezes a própria delação, se a gente não premia, a gente não está premiando aquela pessoa que muitas vezes é mais esperta, já está meio envolta ali no meio criminal, então ela é mais esperta. Se a gente não está premiando o culpado esperto e punindo o inocente meio ingênuo. Porque às vezes o cara é culpado e fala, não, claro que eu vou topar. Vou fazer um acordo, o cara sabe que ele fez. E aí a gente coloca o inocente também no problema, porque ele fala, olha, não foi você, mas talvez seja melhor topar esse acordo para não correr o risco do processo. Isso, teoricamente, às vezes, me é um pouco ruim, sabe, de engolir. Não sei qual que é a sua opinião. Eu acho que o advogado, ele tem que entender, às vezes a gente tem que se despir um pouco de orgulho
Eu, por exemplo, sempre que eu vou numa audiência, eu vejo o que é melhor para o meu cliente. O cliente ele não quer estar preso. Essa semana eu fiz uma audiência virtual, no qual o cliente saiu de alvará de um roubo, tinha um tráfico respondendo. Meu cliente foi preso em flagrante, delito. Enfim, a gente tem que ter uma noção. O que eu quero dizer? Tem audiência aqui, a virtual é difícil a gente conversar com o juiz, né? Até mesmo bater um papinho ali com o promotor. Mas eu converso. Eu chego na audiência e pergunto para o promotor, e daí, né? O que o doutor acha? O doutor, doutor, aqui e tal, ele pode sair de alvará, sabe? Então, isso sai mesmo, tá? Porque o recurso, ele demora. Às vezes você recorre, o cliente fica lá um ano, já cumpriu a pena, aí você chega para ele e fala, ó, tá aqui o seu recurso, você ganhou. Doutor, mas eu cumpri a pena. Né? Então, a negociação é isso, o advogado ele tem que ter a estratégia. Às vezes eu digo para o cliente, olha, não tem outro caminho, você quer sair hoje da prisão, é assim. Né? E a questão da negociação é custo-benefício. O advogado ele tem que se despir e ver o que vai custar lá na frente para o cliente, porque uma condenação criminal também, eu sempre digo para os clientes, ela não é só prisão, ela enseja, doutor Fábio, o doutor sabe disso, um monte de coisas na vida da pessoa. Por exemplo, eu tenho um caso no escritório de um cliente que sobre grave ameaça da namorada, enfim, não foi algo muito sério, mas foi condenado a 1 ano em assinar a regime aberto. Ele perdeu um emprego nos Estados Unidos, né, de US$ 6.000. Então, assim, há consequências, não é só a prisão, é o trabalho, né, é um monte de coisa. Então, o advogado ele tem que, na hora de explicar para o cliente, dizer, olha, você vai topar uma briga, às vezes, que lá na frente você vai perder um emprego bom, um concurso, né? Eu não sei, pelo menos eu tenho essa visão do direito, e eu acho que o advogado tem que ser assim, né? Não adianta ir lá, às vezes, e dar murro em ponto de faca e o cliente continuar preso. Roberto, eu acho que essa sua fala final aí foi, acho que para quem está nos acompanhando que vai atuar, foi assim a melhor dica possível, porque eu acho que assino embaixo tudo que você falou. Eu acho que para quem vai atuar, essa ideia que você falou, olha, vai lá, conversa primeiro, verifica, olha, você pode ficar preso, olha, eu acho que essa sua foi realmente, até a gente às vezes, né, Roberto, e eu achei isso fenomenal que você falou, se despir da nossa vaidade, o defensor, não vai lá para ganhar o processo, está para trabalhar pela pessoa e ver a melhor solução possível para ela. E às vezes evitar de colocar a pessoa numa fria pela nossa vaidade. Eu vou lá comprovar minha tese. A grande coisa, comprovou sua tese com o sujeito preso um tempão. A gente, assim, isso é muito importante, né? Teve uma pergunta aqui, Roberto, até acho que foi o Glauco que colocou, né? Sobre essa questão do inocente confessar um crime que não cometeu. Glauco, pois é. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Às vezes o inocente confessa, às vezes ele confessa. Porque às vezes ele imagina, às vezes ele está preso, ele imagina que ele vai ter um benefício imediato e que ele não vai precisar comprar a briga do processo. E aí ele, às vezes, acaba, né? A gente tem uma imagem, às vezes, um pouco Os estados muito isso, né, doutor Fábio? Sim, sim, sim. Sim, é muito comum. Às vezes a pessoa, o próprio defensor lá acaba orientando, falando, olha, faça esse acordo que é o melhor para você. Eu não tenho certeza do que pode acontecer, né? Então, tem muito disso, né? Às vezes a gente tem uma visão idealizada, né? Então, acaba sendo um pouco ingênua, né? Estou vendo aqui algumas perguntas, Roberto. Vendo algumas pessoas também, várias pessoas aqui, né? Mandaram mensagens. O Marcel Ribas mandou várias manifestações aqui. O Luciano, né, mandou uma manifestação. O Luciano Marques, nosso colega advogado, mandou uma manifestação em suposto acordo de crime contra a honra. Se o acordo de não persecução penal, a reparação do dano causado deve ser reparada, não avaliação dos... Tá. Vamos lá. Em um suposto crime
contra a honra, o acordo de não persecução penal, a reparação do suposto dano deve ser reparado, não avaliação. Ele está tratando da ação, do crime contra a honra, né? Como é que ficaria o acordo de não persecução penal? Pois é, essa é uma grande questão, né? Se eu topar fazer o acordo de não persecução penal em um crime contra a honra, né? Eu vou acabar tendo de fazer essa reparação, né? Isso vai vir como uma das minhas obrigações, né? Como é, né? Que pode ser também, até a gente precisa confirmar, mas pode ser a questão, como é a questão da transação penal atualmente, né, Roberto? Que na transação penal, que tem várias lá, se faz muitas transações penais ainda nos crimes contra a honra, o réu acaba, às vezes, tendo de fazer lá o acordo, né, com a vítima, né? Exato, não tem jeito. Né? Eu tenho uma visão sobre os crimes contra a honra um pouco diferente. Eu acho que eu sou favorável a um estudo profundo do jurídico, né, de toda a comunidade jurídica, uma modificação geral dos crimes contra a honra. Principalmente quando se trata de políticos, enfim. Eu defendo a tese, por exemplo, o crime contra político, contra a honra, isso deve ser sair da área criminal e vir para a área civil, tá? Por quê, doutor Fábio? Hoje, qualquer crítica que você faça, por exemplo, para político determinado, até uma crítica mais áspera mesmo, os tribunais já vêm entendendo e mitigando isso, tá? Até uma crítica mesmo, o prefeito é um ladrão, um governador, e quando vem um processo, o tribunal vem mitigando isso, dizendo, não, é uma crítica. Então, eu acho que os crimes contra a honra, por exemplo, cometidos contra político, deveria ser visto no campo civil. E também a questão ali da honra nos artigos, deveria haver uma mudança e jogar muita coisa para a área civil, é a minha visão que eu tenho, mas enfim, né, é só uma visão. Não, eu acho, Roberto, eu acho também que talvez seja exagerado o direito penal tutelar esse tipo de coisa. A pessoa tem todo o direito de receber uma indenização. Se eu vou lá e imputo a você um crime, uma qualidade, eu tenho todo o direito de ter a minha indenização. E concordo, a minha reparação civil, e concordo com você com o aspecto. O político, eu acho que o grau... Pessoas públicas, né? Eu sou funcionário público, né? Então, pessoas públicas têm uma margem, tem que ter uma margem maior, são mais expostas a críticas exatamente porque desempenham as funções públicas. Então, o padrão contra eles, né, me parece que tem que ser um pouco mais elevado. Você tem críticas naturais, senão você imobiliza o debate político, né? Você trava a crítica política, né? Eu acho que, exceto casos assim, muito excessivos, ameaça, tal, vou matar você, aí não dá. Aí não. Mas fora disso, eu concordo com você. Eu acho que deveria ser trazido mais para um padrão mais alto para as pessoas públicas, né? Quem ocupa cargo, quem vai para a política topa, entra na arena política, né? Exato. O conceito fica muito vago. Eu já vi casos, por exemplo, eu não vou citar nome, que são casos que foram julgados, por exemplo, eu já vi um jornalista mais de acho que 40, 50 ações de um presidente de uma entidade de futebol. Todo dia ele falava, fulano é ladrão, fulano. E aí ele ganhava todas as ações, porque daí vinha o tribunal e dizia, não, mas ele tem direito à crítica. Então, né, eu acho que é mais uma questão civil do que seria melhor o campo civil para resolver isso do que o campo criminal. Eu acredito que sim, eu concordo com você também, Roberto. E no nosso aspecto, né, eu acho que do acordo, talvez esteja perto, acho que como você está controlando, vai aparecer aí o reloginho que estiver perto de encerrar, vai aparecer para você. Parece uma contagenzinha regressiva. E eu acho que é uma realidade que nós vamos ter que nos adaptar, né? Essa realidade do acordo de não persecução penal. É algo novo, então a gente está navegando em águas novas, né? A gente não tem muitos referenciais. Embora eu sempre sugiro aos colegas que busquem a jurisprudência da suspensão condicional do processo, que me parece que são institutos muito parecidos, né?
E a suspensão já tem uma jurisprudência mais consolidada, né? Então, para os colegas que vão atuar, que vão ter que enfrentar isso, um grande referencial é a suspensão, né? Como os tribunais se comportam em relação à suspensão, deveria, né? Não sabemos se vai ser, deveria ser a forma com a qual eles vão se comportar para o acordo de não persecução penal. Acho que isso talvez seja um grande norte. Avaliar essas questões, né? Ainda está se discutindo a melhor formatação, né? De como aconteceu, né, Roberto, recentemente com a audiência de custódia também. No começo era uma bagunça, né? Ninguém entendia nada, como é que vai fazer, como é que fazia, e a coisa vai caminhando. E aí a gente vai ter uma delimitação, mas me parece que esse modelo de mandar carta, chamar e depois chamar pessoalmente ao Ministério Público, esse modelo vai ser o que o Ministério Público vai tentar fazer. Me parece isso muito claro. Não me parece a opção mais adequada. Eu acredito que a opção da suspensão condicional do processo fosse a melhor possível. Me parece claramente isso. Até porque, né, Roberto, você está numa audiência que vai ter a suspensão, você orienta o seu cliente na porta daquilo seu homologado, está lá, ele é ouvido perante o juiz, o promotor, concorda. Fica uma situação, eu tenho esse mesmo receio. Às vezes você está na negociação, dá o acordo errado, vai na conta do advogado ou do defensor público, a gente fica numa situação muito fragilizada. Então, essa homologação é melhor, né? Exatamente, porque o cliente também tem que participar. E dá o advogado conversar muito, enfim. Eu teve um acordo que o cliente não tinha como reparar o dano. E esse cliente não é um criminoso habitual. E uma eventual condenação iria complicar a situação dele. Falei, rapaz, faz um empréstimo, se vira, vai lá e paga os 4 mil, por quê? Você vai gastar lá na frente, você vai perder. Ele foi, emprestou o dinheiro do banco e fizemos o acordo. Então, o advogado ele tem que ter essa visão. Eu concordo, Roberto. Eu acho que às vezes, tem que orientar, né? A gente precisa precisa dar a melhor. Às vezes, realmente, é melhor fazer isso para você evitar o prejuízo futuro. Isso aqui. Porque você falou uma coisa que é muito interessante, que o processo, aliás, o estar sendo processado, já cria um estigma para a pessoa, né? Ela passa a ter o estigma de acusado, ela tem dificuldades, porque tudo hoje é divulgado, então ela tem dificuldade no meio social dela. Se ela tem um negócio, ela tem dificuldade para manter o negócio, para as pessoas irem no negócio dela. Ela tem ali uma reputação que fica muitas vezes destruída com a mera denúncia, né? Porque os meios de comunicação, como regra, tem exceções, mas eles colocam já a denúncia como se a pessoa fosse culpada. Então, uma manchete no jornal que o fulano fez isso, que o fulano fez aquilo, ou uma publicação em rede social, né? Que a gente passou a utilizar as redes sociais como instrumento de julgamento sumário dos outros, né? Então, eu coloco uma coisa na rede social, se você coloca lá, o Fábio praticou tal crime, eu já estou ali condenado. Todo mundo já me julgou, já me condenou, sem direito de defesa, né? A gente precisa achar uma forma de conviver com a velocidade das comunicações atual e as garantias processuais, né, Roberto? Porque isso é uma enorme tensão. Porque o que a gente tem muitas vezes? Os meios de comunicação, as redes sociais, são instantâneos. Então você joga essa informação e o que acontece? Acontece que a pessoa é tida por culpada. E aí, se a pessoa já é absolvida depois, é porque teve alguma confusão no processo. É porque o juiz foi leniente com a injustiça, é porque a pessoa tinha dinheiro, é porque no Brasil ninguém é punido mesmo. Então, o estar sendo processado já é um ônus gigantesco, né? É o que ocorre, doutor Fábio. Eu tenho história muitas ações de crimes sexuais, tá? Sim. Envolvendo crianças. Eu já digo para o cliente quando ele entra no escritório, já começamos a perder de 3-0. 3-0. Já começa ali. Então, o advogado, ele tem que realmente, porque não é o caso aqui da gente comentar, porque não é esse o tema, mas você já entra perdendo 3-0. Então, você tem que tomar muito cuidado, trabalhar muito bem naquela ação, o campo psicológico, o campo técnico, enfim, porque se tiver rede social envolvida, é complicado. Não, é bem isso mesmo, né? E às vezes, né, a gente compreende
que a mãe de uma criança que sofreu uma violência assim fique completamente arrasada, né? E não dá para a gente exigir nada muito diferente. Só que às vezes vem em rede social, há uma exposição jornalística, que ali, né, você acaba com uma reputação. Isso é muito preocupante, né, Roberto, da gestão. E aquilo que você falou, isso gera consequências. E mais, mesmo às vezes se a pessoa é absolvida, ela fica com anotação de antecedente, ela tem dificuldade para arrumar emprego, porque todo mundo acessa aquilo. Fala, olha, teve um processo disso aí. Ninguém depois... A gente não consegue, né, tirar do IRGD, algo que, na minha opinião, é totalmente errado. A gente não consegue tirar do IRGD as anotações mesmo de absolvição. Então, você consulta isso, você vê, isso gera muita dificuldade para a pessoa se reempregar. As pessoas mais simples, né, muito do nosso público acontece isso, precisam lá da certidão do poupa-tempo. E é uma agonia quando aquela certidão não vem negativa. A pessoa tem dificuldade, né, dificuldade para trabalhar, dificuldade para arrumar emprego. Teve um tempo atrás um usuário da Defensoria que era caminhoneiro. E aí ele não conseguia trabalhar, porque como ele tinha uma passagem dos anos 80, ele não segurador. conseguia porque... Exatamente, Roberto. A seguradora não queria. Então, a gente teve um trabalho enorme para pedir para aquele processo ser colocado em sigilo para ele poder trabalhar. Então, assim, isso tudo, né, vem com esse... Nós vamos entender isso, né? Há um estigma para quem é processado criminalmente, que se coloca, e daí a importância do ato para mim, desde o momento do indiciamento. A hora que o indivíduo é indiciado, já se coloca isso e a pessoa já entra, né? Então, acho que todo esse mecanismo, né, a gente tratou aqui do acordo, né? E o acordo vem também, às vezes, para terminar uma situação e evitar um processo que pode gerar diversos ônus, né? Eu particularmente acho que muitas vezes acaba sendo melhor fazer o acordo mesmo. Eu discordo da interpretação de o acordo não poder ser feito para determinados crimes. Mas isso é difícil, né? Essa questão do ônus que a pessoa leva com a denúncia, né? O acordo é a mesma coisa, doutor Fábio. Tem a Coreia do Norte vive provocando a Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul vai ganhar? Uma guerra ali com a Coreia do Norte. Vai destruir a sua economia. Então, por isso que a Coreia do Sul ela tolera muita coisa, às vezes ali, muita intriga, muito, né? Mas o acordo é isso. Então, para você não brigar, para você não ter no seu antecedente, enfim. Agora, tem uma coisa, quando o cliente realmente fala, eu sou sincero, doutor Fábio, se o cliente falar para mim, doutor, eu sou inocente, porque eu acho que o advogado não pode trabalhar sem a verdade do cliente. Acho que ele não pode. Eu sempre digo isso, se mentir para mim, eu saio da ação. Sim, aí você vai contratar outro. Porque não dá. Eu devolvo até o dinheiro, se for preciso. Eu não tenho coragem de fazer esse acordo. Eu não tenho coragem. Aí vai ter que, eu vou dizer para o cliente, então você procura outro advogado. Doutor, estamos encerrando aqui, desculpe, falta 20 segundos. Suas considerações. Gente, queria agradecer a todos os amigos aqui que seguiram, que curtiram a live. Roberto, queria agradecer a você pelo convite. É uma enorme satisfação de participar. Um grande abraço. A satisfação é nossa.